maioria das pessoas sonha em crescer com milhões, cercada de luxo e privilégios, mas para algumas jovens herdeiras, esse sonho veio com um toque sombrio. No vídeo de hoje, vamos explorar as vidas trágicas de garotas que nasceram milionárias, mas cujas histórias tomaram rumos inesperados e muitas vezes de partir o coração. Para nossa primeira história, vamos voltar para Nova York dos anos 1920. Gloria Loring Vanderbilt nasceu em 20 de fevereiro de 1924 em Manhattan, Nova York, em uma dinastia de enorme riqueza e influência americana. Dizem que, após o nascimento de Gloria, o pai dela foi ouvido dizendo: "É fantástico como ela parece uma verdadeira Vanderbilt. Veja como o canto dos olhos dela se levanta." Os Vanderbilts já eram uma grande rede de famílias naquela época, todos descendentes, no final das contas, de Cornelius Vanderbilt, o principal magnata de navios a vapor e ferrovias dos Estados Unidos em meados do século XIX. Vanderbilt já foi possivelmente o homem mais rico do mundo, pois seus trens e navios formaram o núcleo de transporte da industrialização dos Estados Unidos. A riqueza da família foi sendo dispersa nas gerações seguintes, embora muitos membros da família Vanderbilt ainda fossem extremamente ricos. O pai de Gloria era um dos herdeiros dessa fortuna. Reginald Claypool Vanderbilt era bisneto de Cornelius Vanderbilt. Seu irmão mais velho, Alfredo, herdou a maior parte do dinheiro da família. Mas, numa época em que a riqueza podia crescer com investimentos sábios, os poucos milhões de dólares que Reginaldo recebeu ainda eram uma fortuna considerável. Embora ele tenha acabado desperdiçando grande parte disso, gastando generosamente com esportes equestres e jogos de azar, ele também era alcoólatra e morreu em setembro de 1925 de cirrose hepática, quando Gloria tinha apenas 1 ano e meio de idade. Gloria era a filha única de Reginaldo e Gloria Morgan Vanderbilt. Ela vinha de uma família política proeminente e se casou com Reginaldo, que era 24 anos mais velho que ela, em 1923, não muito tempo antes do nascimento da pequena Gloria. Em seu testamento, Reginaldo deixou a maior parte de sua fortuna para Gloria Júnior e para outra filha que ele tinha, Catarina, de um casamento anterior. Reginaldo deixou para a mãe de Gloria apenas uma mesada relativamente pequena, e isso logo se tornaria o ponto de discórdia em um julgamento infame no qual Gloria seria central, enquanto ainda era apenas uma criança. Apesar da irresponsabilidade e da falta de tino comercial de Reginaldo Vanderbilt, a herança que Gloria e sua meia-irmã receberam ainda valia cerca de 5 milhões de dólares, uma quantia muito considerável nos anos 1920, equivalente a aproximadamente 100 milhões de dólares nos dias de hoje. O valor ficou em um fundo para Gloria, a ser administrado por sua mãe nos primeiros anos. No entanto, ao longo do final da década de 1920 e início da década de 1930, especialmente após o crash da Bolsa de Valores e o início da Grande Depressão, a tia de Gloria, irmã de seu pai, Gertrude Vanderbilt Whitney, começou a examinar como a mãe de Gloria estava gastando esse dinheiro. Isso se intensificou no início da década de 1930, quando Gertrudes começou a questionar se a mãe de Gloria era de alguma forma apta para criá-la. Havia um caso legítimo aqui. Gloria Sênior passou grande parte da segunda metade dos anos 1920 curtindo a vida em Paris, Londres e Biarritz, frequentemente deixando a filha com familiares em Nova York enquanto circulava pela Europa. Foi nesse contexto que Gertrudes Vanderbilt entrou com uma ação judicial contra a mãe de Gloria em 1934 para obter a guarda de Gloria. O que foi chamado de julgamento do século na época era, na verdade, apenas uma disputa pela guarda, embora também tenha se concentrado em saber se a mãe de Gloria havia ou não administrado mal a herança da filha. O julgamento foi escandaloso. Os jornais noticiaram as revelações picantes por semanas, quando vieram à tona provas de que a mãe de Gloria havia se envolvido em um relacionamento lésbico. Em uma ocasião, uma empregada que havia trabalhado para a mãe de Gloria testemunhou por 5 horas
descrevendo Glória Sênior como o que uma publicação da época chamou de, abre aspas, uma mãe obcecada por coquetéis e dança, devota de erotismo sexual e amante de um príncipe alemão. Sem surpresa, a própria Glória acabou sendo descrita pela mídia como uma pobre menina rica, a herdeira de 10 anos que havia perdido o pai e sido praticamente abandonada por sua mãe negligente. Enquanto isso, para controlar o circo midiático no tribunal, o juiz mandou esvaziar quase toda a corte para que a pequena Glória, de 10 anos, pudesse testemunhar. Quando o resultado saiu, foi negativo para a mãe de Glória. Ela foi considerada uma mãe negligente e a guarda de Glória foi concedida a Gertrudes, assim como a responsabilidade de administrar sua herança, embora uma pensão tenha sido mantida para Glória Sênior. Sua mãe pôde fazer visitas nos fins de semana e recorreu da decisão em 1936, mas não teve sucesso. E o relacionamento entre mãe e filha nunca se recuperou totalmente. Em 1946, quando estava no início dos seus 20 anos e havia adquirido controle total sobre suas finanças, Glória parou de pagar a $21 mil que sua mãe recebia, dizendo que sua mãe poderia trabalhar para se sustentar e que, dali em diante, ela doaria os $21 mil todos os anos para várias instituições de caridade. Da década de 1940 até sua morte, a mãe de Glória morou com sua irmã, Thelma Furness, Viscondessa Furness, em Nova York e Los Angeles. Glória Sênior faleceu de câncer em 1965. Após o julgamento, Glória cresceu frequentando diversas escolas em Nova York e na costa leste dos Estados Unidos da América. Primeiro, isso ocorreu na renomada escola Greenvale, em Long Island, depois na Miss Porter's, em Farmington, Connecticut, uma preparatória para meninas frequentada por filhas de grandes dinastias empresariais e políticas dos Estados Unidos da América, uma jovem cada vez mais atraente. Ela também trabalhava como modelo no final da adolescência, embora sua quarta incursão no mundo da moda só viesse décadas depois. Aos 17 anos, cansada da rigidez da vida, sob os cuidados da tia, ela decidiu seguir seu próprio caminho e foi morar em Hollywood, na Califórnia. Nos últimos anos da adolescência, ela buscou iniciar carreira nas artes, frequentando a Art Student League em Nova York e atuando como artista visual e atriz. Esta última motivou sua mudança para Los Angeles no início dos anos 1940. Esse interesse continuaria ao longo dos anos e, nas décadas de 1950 e 1960, ela participou de inúmeras produções da Broadway, além de vários programas de televisão famosos da época, como The Love Boat e The Time of Your Life. A chegada de Glória a Hollywood logo resultou em seu primeiro casamento. Esse casamento foi com Pato de Chico, agente de talentos de Hollywood no início dos 30 anos. Ela tinha apenas 17 anos quando eles se casaram. O casamento foi abusivo e Glória afirmou mais tarde que o Chico a deixou repetidamente com olhos roxos e a menosprezou psicologicamente. Ela se divorciou dele em 1945, no entanto, a união causou danos duradouros ao seu relacionamento com sua tia Gertrudes. Ela o desaprovava desde o início e, como Glória se casou com ele mesmo assim, Gertrudes a excluiu da herança Vanderbilt em seu testamento. Ela morreu em 1942, apenas um ano após o casamento. Um dia após se divorciar de Tachiko, Glória se casou com um maestro de 63 anos, Leopoldo Stokowski. Foi uma união mais feliz do que a primeira, apesar de ele ter 3 vezes a idade dela na época do casamento. Durou 10 anos e resultou em 2 filhos, chamados Leopoldo Stanislas e Cristóvão, nascidos em 1950 e 1952. Mais uma vez, Glória não ficou solteira por muito tempo após seu segundo divórcio, em 1955. Um ano depois, ela se casou com Sidney Lumet. Ele tinha a mesma idade de Glória, e eles tinham interesses bastante semelhantes, já que ele era um diretor da Broadway e ela era uma atriz aspirante. No ano seguinte, sua carreira imensamente bem-sucedida
Como diretor, começou com o lançamento de 12 Homens e uma Sentença, um dos maiores filmes de todos os tempos. O casamento não resultou em filhos e terminou em 1963, presumivelmente devido a infidelidades, já que ambos se casaram novamente em questão de semanas. O quarto e último marido de Gloria foi Wyatt Emery Cooper, outro roteirista e ator. Eles ficaram casados até a morte dele em uma cirurgia cardíaca em 1978. Tiveram 2 filhos, Carter, 1965, e Anderson, 1967. Embora esses sejam os detalhes de seus 4 casamentos, Gloria teve inúmeros outros relacionamentos com pessoas influentes ao longo dos anos, muitos deles casos extraconjugais, enquanto ela ainda era casada. Isso inclui os relacionamentos com o ator Marlon Brando, o cantor e ator Frank Sinatra, o inventor e magnata Howard Hughes e um suposto caso com o escritor infantil Roaldo. Gloria iniciou como atriz nas décadas de 1940 e 1950, mas hoje é mais lembrada por sua carreira na moda. Na década de 1970, ela colaborou com Mohan Marangi, do grupo Marangi, para lançar uma linha de jeans com seu nome. A linha foi um sucesso e, nos anos seguintes, foi expandida para uma variedade de outras roupas e acessórios, incluindo vestidos, blusas, sapatos, bolsas de couro e outros itens. Isso continuou a se expandir ao longo dos anos e, nos anos 2000, também envolvia uma variedade de fragrâncias de sucesso. Todos esses negócios foram lucrativos, acompanhando as tendências da moda feminina, e assim, Gloria se firmou como empresária de sucesso entre as décadas de 1970 e 2000 nos Lapari. A vida de Gloria Vanderbilt em seus anos posteriores foi mais tranquila e menos caótica em muitos aspectos do que havia sido em sua juventude. Ela teve uma vida amorosa menos dramática e não se casou após a morte do quarto marido em 1978. Ela teve novos interesses nos anos 1980 e 1990. Um deles foi o interesse renovado em uma carreira como artista visual. No final dos anos 1960, alguns de seus trabalhos anteriores foram usados para desenvolver uma linha de cartões pela Hallmark, e nos anos 1990, ela voltou a trabalhar com vidro, pintura e cerâmica. O resultado foi uma série de exposições, a maioria realizada nos anos 2000 em vários espaços de exposição na costa leste, enquanto ela também assumiu um papel como filantropa nesse sentido, atuando como crítica em várias exposições e competições. No entanto, o grande amor de Gloria em sua vida mais tarde foi a escrita. Entre os anos 1970 e sua morte, ela publicou 6 memórias sobre diferentes aspectos de sua vida, com destaque para reflexões sobre o julgamento de sua mãe e tia em 1934 e sobre seus casamentos e relacionamentos. Ela também publicou 3 romances de ficção. Nunca Diga Adeus, publicado em 1989. O livro de Memórias de Estrela Fiel, publicado em 1994. E Obsessão, um conto nerótico, publicado em 2009. Também houve um interesse crescente em escrever sobre ela, principalmente com o lançamento do livro de Barbara Goldsmith, Pequena Glória, em 1980, uma obra que examina o julgamento de 1934 e o contexto cultural em que ocorreu. Gloria Vanderbilt faleceu em casa, em Manhattan, no dia 17 de junho de 2019. Aparentemente, ela morreu de câncer de estômago, apesar dos 95 anos e de uma vida longa e produtiva. Ela foi posteriormente sepultada no jazigo da família Vanderbilt em Staten Island. Agora, vamos analisar uma herdeira reclusa que viveu desconfiada, com problemas de saúde e dificuldades que poucos desejariam até ao pior inimigo. Rogette Marcel Clark nasceu em 9 de junho de 1906 em Paris, França. Rogette era a segunda filha mais velha de William A. Clark, enquanto sua mãe era Anna Eugênia Clark, a segunda esposa de William. Seu pai, quase aos 70 anos quando Rogette nasceu, foi uma figura importante na vida americana do início do século XX
Ele havia acumulado uma fortuna durante a expansão para o oeste dos Estados Unidos em Montana e outras regiões a partir da década de 1860, e depois usou o dinheiro ganho para diversificar seus investimentos na construção de ferrovias durante o boom ferroviário. Depois disso, entrou na política e virou senador por Montana nos anos 1890. Assim, Rouget nasceu em uma das famílias mais ricas e poderosas da América no final da Era Dourada. Rouget passou sua infância vivendo em Paris, já que os Clarks se relacionavam com parte da alta sociedade europeia. Em 1911, ela participou com a família da coroação do rei Jorge V da Grã-Bretanha. Logo depois, ela retornou à América para estudar na Spence School, escola particular feminina em Manhattan, Nova York. No início dos anos 1910, ela morava com vários familiares na Casa da Quinta Avenida, um prédio de 6 andares e 121 cômodos, considerada a maior residência unifamiliar de Nova York na época. Ao nascer em 1906, Rouget já tinha vários irmãos e meio-irmãos. Seu pai teve 7 filhos do primeiro casamento. 2 morreram na infância, 5 sobreviveram, mas Paul Clark faleceu no fim da adolescência em 1896. Assim, Rouget tinha 4 meio-irmãos: Maria, Carlos, Catarina e Guilherme, cada um deles aproximadamente 30 a 40 anos mais velho do que ela. Além disso, Rouget tinha uma irmã de sangue, Andréia, que nasceu 4 anos antes dela, mas que também morreu jovem de meningite em 1919. A configuração familiar era significativa, pois o patriarca da família estava envelhecendo e sua fortuna logo seria herdada por seus filhos. Essa fortuna era muito considerável, pois Clark continuou a desenvolver seus interesses comerciais, expandindo-se nas décadas de 1900 e 1910 para operações adicionais de mineração e para o desenvolvimento de Las Vegas em seus primeiros dias como ponto de parada para viajantes a caminho de Los Angeles. Quando ele morreu em 2 de março de 1925 em Nova York, sua fortuna era estimada em cerca de 300 milhões de dólares. Ajustando pela inflação, isso equivaleria a mais de 5 bilhões de dólares americanos hoje. Assim, os filhos de Clark estavam prestes a herdar uma enorme fortuna quando ele faleceu. Rouget não seguiu os passos do pai nos negócios nem na política após receber sua parte da herança. Depois da morte dele na primavera de 1925, acredita-se que foram cerca de 50 milhões de dólares, pois seu pai dividiu a fortuna quase igualmente entre a esposa e 5 filhos vivos. Rouget estava feliz em se dedicar à filantropia e explorar seus interesses em artes e moda. No final dos anos 1920, ela gastou cerca de 50 mil dólares para drenar um lago salgado em sua vila Belus Verdo, em Santa Bárbara, Califórnia, transformando-o em refúgio de aves, chamado Refúgio de Aves André Clark, em homenagem à sua irmã falecida 10 anos antes. Clark acabou morando por um breve período em Santa Bárbara depois de se casar com William MacDonald Glover, um estudante de direito que ela conheceu em Nova York enquanto ambos estudavam. Eles se casaram em agosto de 1928, mas se divorciaram uma semana antes de completar 1 ano de casamento. Assim, ela logo voltou para Nova York e se instalou em um apartamento na Quinta Avenida. Aqui, seu senso estético logo começou a ser exibido. Butch transformou o apartamento e os vizinhos para criar um enorme espaço aberto, que dava vista para o Central Park, em um vasto salão repleto de uma biblioteca e outras comodidades. Na década de 1930, Rouget participou um pouco da alta sociedade da Costa Leste, exibindo pinturas na Corcoran Gallery of Art em Washington, Distrito de Colômbia, e indo a desfiles de moda em Nova York. No entanto, seu círculo de amigos próximos era pequeno, e para aqueles que a conheceram durante esses anos, ela parecia evasiva e taciturna. Com o passar dos anos, Rouget tornou-se cada vez mais reclusa. Ela continuou gastando dinheiro, mas muitas vezes em iniciativas que nunca visitava ou para as quais doava anonimamente.
Uma mansão foi construída pelo Refúgio de Pássaros em Santa Bárbara nos anos 1930. O Jet mantinha o local pagando milhares de dólares por mês, mas raramente o visitava. Esse isolamento se intensificou após a morte da mãe de Jet em 1963, com quem ela havia morado em Nova York durante a maior parte de sua vida adulta. Durante as décadas de 1960 e 1970, ela se tornou cada vez mais distante em Nova York. Muito disso se devia a uma desconfiança crescente em relação a estranhos. Udit nunca se casou novamente e não teve filhos, então, em seus últimos anos, ela passou a ver todos como alguém que potencialmente tentava se infiltrar em suas boas graças para se beneficiar de seu testamento. Ela talvez não estivesse totalmente errada em ter essa preocupação, mas seus métodos eram extremamente paranoicos. Por exemplo, ela passou a preferir falar em francês para esconder o que dizia das pessoas ao seu redor. No final dos anos 1980, o Jet havia se tornado uma figura quase mítica em Nova York. Quase nunca era vista ou ouvida, e mesmo assim de forma tão limitada que muitos acreditavam que ela já estava morta, uma situação nada inconcebível, já que ela tinha 80 anos em 1986. No entanto, Uget estava viva, embora não estivesse nada bem. No final dos anos 1980, ela estava muito debilitada e sofria de várias doenças, sendo a pior delas a presença de lesões cancerígenas no rosto, que a deixaram desfigurada. Uget havia se recusado a buscar tratamento para suas condições, uma situação que a obrigaria a deixar seu apartamento por um longo período para ir a um hospital. Mas em 1991, a situação era tal que não havia outras opções. Assim, naquela primavera, ela foi internada no Doctors Hospital, no Upper East Side, em Manhattan. Lá, seus médicos relataram uma condição preocupante. O rosto de Uget teve que ser operado e reconstruído, tamanho era o dano causado pela recusa dela em tratar as lesões. De fato, ela não ia a um médico há 2 décadas, e parecia que raramente, se é que comia, se alimentava. Além disso, seu estado mental era tão ruim que muitas vezes parecia não perceber o ambiente e as pessoas ao redor. Após sua cirurgia e recuperação, os médicos de Clark aconselharam que ela poderia voltar para seu apartamento, mas Uget havia se apegado ao ambiente. Assim, ela começou a pagar quase $1.000 por dia ao hospital do doutor para poder permanecer em seu quarto de hospital. Depois, ela foi para o centro médico Beth Israel e ficou em um quarto no 11º andar com vista para o Central Park, contratando uma equipe de enfermagem particular. Como resultado, Uget Clark viveu seus últimos 20 anos em um hospital, porém com sua própria ala semi-privada com vista para o parque, onde seu apartamento ficou por meio século. Curiosamente, a mudança de ambiente parece ter feito bem a ele. Com o passar dos anos, sua saúde e estado mental melhoraram bastante, segundo relatórios médicos, embora ela continuasse muito excêntrica. O curioso de tudo isso é que Uget não se preocupou em entrar em contato com nenhum dos seus numerosos funcionários do apartamento na Quinta Avenida, da propriedade em Santa Bárbara, na Califórnia, ou da mansão que ela havia comprado nos anos 1950 em Connecticut, mas na qual nunca chegou a morar. Nessas várias residências, os funcionários continuaram recebendo seus salários e cuidando da manutenção das propriedades, mas não faziam ideia de onde sua empregadora estava ou o que havia acontecido com ela. Enquanto isso, Uget gastava a maior parte de sua fortuna antes de morrer. Presentes em dinheiro eram dados a pessoas. Uma amiga próxima dela recebeu $10 milhões. Isso pode ter sido legítimo, mas o fato de Hadassah Perry, uma das enfermeiras de Uget no centro médico Beth Israel, ter recebido mais de $30 milhões em doações e presentes em dinheiro, indica possível exploração. Por outro lado, era difícil não receber presentes de Uget em seus últimos anos. Certa vez, ela deu $25 mil ao técnico que consertou a televisão em seu quarto de hospital.
Uget faleceu em 24 de maio de 2011 aos 104 anos. Houve uma controvérsia imediata em torno de sua riqueza e herança. Por exemplo, foi revelado que Uget possuía várias pinturas muito valiosas de diversos famosos pintores impressionistas franceses do século XIX e início do século XX, como Edgar Degas e Claude Monet. Algumas dessas obras sumiram de suas mansões enquanto ela estava internada no hospital. No entanto, a maior controvérsia em torno do testamento de Uget foi a distribuição da fortuna de 300 milhões de dólares que ela possuía no momento de sua morte. Inicialmente, foi apresentado ao tribunal um testamento que demonstrava que Uget desejava doar aproximadamente 3/4 de sua fortuna para várias instituições de caridade. Cerca de 30 milhões de dólares foram reservados para a enfermeira particular Hadassah Perry, além dos 30 milhões em presentes e dinheiro que Uget já havia dado a ela em vida. Outras estipulações permitiam um legado para sua afilhada Wanda Steicher e pagamentos em dinheiro para alguns de seus antigos empregados em seu apartamento na Quinta Avenida. Mas logo se descobriu que, antes de finalizar esse testamento, Uget já havia assinado outro, totalmente diferente, poucas semanas antes. Esse era enormemente diferente do segundo testamento que acabou sendo certificado. O testamento original permitia que Uget deixasse quase toda a sua fortuna para parentes distantes. Em 2011, a maioria deles eram sobrinhos netos e sobrinhas netas, ou parentes ainda mais distantes, alguns dos quais Uget nunca tinha conhecido. E muitos dos membros mais velhos ela não via desde a década de 1950. Mesmo assim, Uget ao menos considerou, ainda que temporariamente, a ideia de deixar a grande maioria de seu patrimônio para eles. Quando foi revelado que havia existido um primeiro testamento, que foi rapidamente alterado para deserdar sua família extensa, os parentes de Uget recorreram aos tribunais. Os argumentos deles eram óbvios. Uget era uma mulher extremamente idosa e de estado psicológico questionável, e eles acreditavam que sua enfermeira particular e outras pessoas a coagiram em suas últimas semanas a mudar o testamento para se tornarem os beneficiários e deserdá-los. É plausível que isso seja verdade, embora seja igualmente plausível que Uget simplesmente tenha decidido recompensar as pessoas com quem esteve mais próxima em seus últimos 20 anos. Seja qual for a verdade, o juiz decidiu que o argumento da família era sólido. Assim, o primeiro testamento de Uget foi efetivamente implementado, com a família recebendo mais de 75% de todo o patrimônio. A enfermeira particular de Uget, Hadassah Perry, foi obrigada a devolver os 30 milhões de dólares que havia recebido como parte do acordo do testamento, embora com a condição de que o recebimento de uma quantia semelhante em presentes e outras doações ao longo dos anos, enquanto Uget ainda estava viva, não seria contestado. Assim, a família Clark acabou sendo a principal beneficiária do testamento dela, embora nunca saberemos ao certo para quem a misteriosa Uget Clark realmente pretendia deixar sua fortuna. Ela foi sepultada no mausoléu da família no Bronx, Nova York, e muitas obras de arte que colecionou estão hoje em grandes museus e galerias. Você pode pensar que ser uma das pessoas mais ricas do mundo garantiria uma vida ótima, mas esta próxima história de negligência, relacionamentos fracassados e excessos mostra que nem sempre é assim. Barbara Woolworth Hutton nasceu em Nova York em 14 de novembro de 1912. O pai dela era Franklin Laws Hutton, um rico coproprietário e fundador da E.E.F. Hutton & Company, uma empresa de investimentos e serviços financeiros com sede em Nova York. No entanto, embora seu pai fosse bem-sucedido por mérito próprio, a futura fortuna de Barbara viria por meio de sua mãe, Edna Woolworth. Edna Woolworth era uma das 3 filhas do empresário americano Frank Winfield Woolworth. No final do século XIX, Frank Woolworth acumulou uma enorme fortuna ao ser pioneiro no conceito de lojas de 5 e 10 centavos, estabelecimentos de varejo onde tudo geralmente custava 5 ou 10 centavos precursoras das atuais lojas de $1 ou de 1 libra. A ideia de Woolworth foi um grande sucesso, e poucos meses após o nascimento de Barbara, ele inaugurou o edifício Woolworth em Nova York, sede da empresa,
que custou 13,5 milhões de dólares e foi o prédio mais alto do mundo até 1930. Mesmo com a riqueza da família, a infância de Bárbara foi conturbada. O pai dela era um mulherengo contumaz, envolvido em uma série de casos extraconjugais, e não era exatamente discreto nesses relacionamentos. Além disso, ele também era um pai negligente e um grande beberrão. Quando a mãe de Bárbara morreu de repente, em 2 de maio de 1917, aos 33 anos, muitos suspeitaram de suicídio. O relatório do legista declarou oficialmente que ela morreu por sufocamento causado por mastoidite, uma infecção grave do sistema de ouvido, nariz e garganta, mas o fato de nunca ter sido realizada uma autópsia fez com que muitos duvidassem da veracidade disso. A morte da mãe foi especialmente cruel para Bárbara, que foi quem encontrou o corpo. Ela tinha só 5 anos, mas a lembrança ficou com ela. Depois, seu pai a mandou ser criada por uma governanta e estudar em várias escolas particulares, em Nova York e Farmington, Connecticut. Nos anos que se seguiram, aconteceram eventos que iriam moldar o resto de sua vida. Em 1919, seu avô materno, o fundador da Woolworths, faleceu, e depois, em 1924, sua avó materna também morreu. Como filha única de Edna Woolworth, Bárbara agora herdou o terço da herança da Woolworth, que teria sido destinado à sua mãe. Isso equivalia a quase 30 milhões de dólares na época, uma quantia que hoje seria superior a $500 milhão. Bárbara não teve acesso imediato a esse dinheiro, devido à sua juventude, e seu pai o investiu tão bem em seu nome que, quando ela finalmente assumiu o controle direto no início dos anos 1930, o valor já ultrapassava 50 milhões de dólares, uma quantia que hoje supera $1 bilhão. Quando Bárbara assumiu esse vasto patrimônio, ela já havia adquirido uma reputação na alta sociedade americana, e não era uma boa reputação. No fim de 1929, a Bolsa de Wall Street teve grandes perdas após o boom econômico dos anos 1920. Nos meses que se seguiram, a economia americana e mundial mergulhou na Grande Depressão, enquanto muitos perderam suas economias e milhões de americanos ficaram desempregados. Por isso, foi visto como socialmente tóxico quando a família de Bárbara fez um baile de debutante em Nova York para seu 18º aniversário em novembro de 1930. O evento teve a apresentação do cantor Rudy Vallee, um dos principais artistas da época, e custou mais de $60 mil valor, que hoje ultrapassaria $1 milhão. Isso foi extremamente inadequado, já que financistas como os Hutton eram amplamente vistos como responsáveis por grande parte dos problemas econômicos do país, e Bárbara foi duramente atacada pela imprensa como resultado. Eles a chamavam de a pobre menina rica, uma referência à sua grande fortuna e também ao seu conturbado histórico familiar. Era um apelido que também caracterizaria grande parte de sua vida adulta. A vida de Bárbara Hutton é talvez mais lembrada por seus muitos casamentos, 7 ao todo. O primeiro deles aconteceu quando ela tinha apenas 20 anos de idade e foi com Alexev Midovani, descendente de uma família georgiana que fugiu do Cáucaso no início dos anos 1920, alegando perseguição pelas autoridades soviéticas. A família era ambiciosa socialmente e quando conheceu Bárbara, Alexis já era casado com Louise Van Allen, membro da rica família Astor. Ele se divorciou dela e se casou com Bárbara, mais rica, em 22 de junho de 1933. Como se poderia esperar de alguém assim, ele imediatamente começou a gastar enormes quantias do dinheiro de Bárbara, além do dote de $1 milhão que havia sido dado à família Midavani como parte da união. Quando Bárbara percebeu o que ocorria e se divorciou no verão de 1935, já havia perdido muito dinheiro. O segundo casamento de Bárbara foi ainda pior. Esse foi com Kurt Horgwitz Reventlow, um nobre dinamarquês de pouca importância. Eles se casaram semanas após a separação de Alexis, mas o casamento logo acabou. Ele era abusivo, tanto física quanto emocionalmente, uma situação que levou Bárbara a começar a beber muito e usar drogas.
hábitos dos quais ela jamais se livraria. Ela desenvolveu anorexia durante o casamento. O relacionamento dela com Kurt ficou mais complicado quando tiveram um filho, um menino chamado 1937, e seria o único filho de Bárbara. Especula-se que a anorexia de Bárbara foi calculada para garantir que ela não pudesse ter outro filho, e de fato, isso resultou em sua incapacidade de engravidar novamente. Não há dúvidas de que ela tinha afeto por seu filho Lance. Ela disputou com sucesso a guarda dele com Kurt quando se divorciaram em 1938 e, embora o tenha enviado para ser criado por uma governanta e em internatos particulares, isso refletia simplesmente sua própria criação e não era nada incomum para a alta sociedade americana dos anos 1930. Apesar do casamento terrível com Kurt, Bárbara viveu anos um pouco mais felizes depois. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, Bárbara passou a arrecadar fundos nos Estados Unidos da América, país que apoiava a Grã-Bretanha, França e outros alvos do nazismo, mas relutava em entrar no conflito nos primeiros anos. Hutton forneceu financiamento e fez campanha ativa por mais ajuda aos franceses livres, depois que a França foi conquistada no verão de 1940. Nessa época, ela já morava na Califórnia e usava sua influência para vender títulos de guerra após os Estados Unidos da América entrarem na guerra, após o ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941. Foi durante sua estadia aqui que seu relacionamento com o ator Cary Grant se intensificou. Bárbara conheceu o astro de Levada da Breca, sua namorada, e núpcias de escândalo anos antes, por meio de um conhecido em comum, o milionário e filantropo Howard Hughes. Eles se casaram em julho de 1942 e a mídia zombou, chamando-os de Cash e Cary. A união foi uma das mais felizes dela, embora também não tenha durado muito, e eles se divorciaram em 1945. No entanto, Grant nunca tentou ficar com o dinheiro de Bárbara e ambos afirmaram que continuaram amigos próximos muito tempo depois do divórcio. Após o fim do casamento com Grant e com o término da Segunda Guerra Mundial, Hunter mudou-se para a Europa por vários anos. Lá, ela se casou com o príncipe Igor Trubetskoy, um aristocrata francês e atleta de descendência russa, em 1947. Ele usou o dinheiro de Bárbara para ajudar a se tornar um dos principais pilotos da Europa, enquanto o automobilismo profissional vivia sua primeira era de ouro no fim dos anos 1940. A união, como todas as de Bárbara, terminou após apenas alguns anos, quando eles se divorciaram em 1951. Ela não reagiu bem a isso, e o colapso de seu quarto casamento, combinado com seu abuso crescente de drogas e álcool e anorexia, levou Bárbara a tentar tirar a própria vida. Para piorar, a notícia disso vazou para a mídia no início dos anos 1950, e Bárbara Harton voltou a ser noticiada na mídia dos Estados Unidos da América e da Europa como a pobre menina rica, mais de 20 anos depois de receber esse apelido pela primeira vez. Em dezembro de 1953, Bárbara iniciou seu quinto e mais curto casamento. Esse foi com Porfírio Rubirosa, um diplomata e playboy da República Dominicana. Talvez tenha sido o relacionamento mais estranho de Bárbara. Porfírio já havia sido casado com Doris Duke, uma herdeira americana da fortuna da família Duke do ramo do tabaco. Doris e Bárbara nasceram com poucos dias de diferença em 1900, e 12 eram duas das mulheres mais ricas do mundo e desenvolveram uma rivalidade curiosa ao longo dos anos. Ela se casou com Rubirosa em 1947, mas o casamento terminou após pouco tempo, com Rubirosa recebendo um enorme acordo financeiro no processo de divórcio. Agora, Bárbara parecia esfregar sal na ferida ao se casar com o ex-marido da rival. A ideia de que foi um casamento de fachada certamente seria sugerida pela duração dele, ou pela falta dela, dependendo do ponto de vista. Hartzen e Rubirosa se divorciaram após apenas 53 dias. De novo, ele fez um ótimo acordo financeiro. De forma curiosa, Rubirosa recebeu um bombardeiro B-25 convertido em seus acordos de divórcio com Duke e Hutton.
Bárbara se casaria mais 2 vezes. Ela se casou pela 6ª vez com o barão Gottfried Alexander von Cramm, tenista alemão que já conhecia, e bicampeão do Aberto da França nos anos 1930. Casaram-se em 1955 e se divorciaram em 1959. Depois, Bárbara se casou novamente conosco com o príncipe Raymond Duane Wienhanna Champassac, aristocrata lausiano. O casamento deles durou pouco mais de um ano nos anos 1960. O 7º casamento de Bárbara foi seu último. Ao fim dos anos 1960, a vida dela já tinha um tom trágico. O álcool, drogas e anorexia já haviam causado sérios problemas de saúde quando ela completou 50 anos, enquanto gastos extravagantes e divórcios consumiram grande parte de sua fortuna, que foi gasta, roubada ou desperdiçada ao longo dos anos. Muito disso também se devia à sua própria grande generosidade. Amigos e conhecidos sempre souberam que ela ouviria seus pedidos de apoio financeiro para um empreendimento ou outro, mas isso deixou uma mulher que frequentemente estava embriagada, também vulnerável à exploração. Essa fase trágica se agravou em 1972, quando Lance, seu único filho do 2º casamento, morreu em um acidente aéreo aos 30 e poucos anos. Depois disso, Bárbara tornou-se cada vez mais reclusa. Ela vendeu algumas casas para estabilizar as finanças e mudou-se para a cobertura do Beverly Wilshire Hotel, em Los Angeles, nos anos 1970. Foi aqui que ela viveu o último período de sua vida, viciada em analgésicos e álcool e quase cega. Ela faleceu de ataque cardíaco em 11 de maio de 1979, aos 66 anos. Na época, acreditava-se amplamente que ela tinha apenas $3.500 americanos em seu nome, tendo sido uma das mulheres mais ricas do mundo meio século antes, embora não esteja claro qual era sua verdadeira riqueza se seus bens fossem incluídos. De qualquer forma, foi um fim trágico para a vida da famosa pobrezinha rica da América. Agora estamos indo para Nova York dos anos 1950 para desvendar a história de uma herdeira bilionária cuja família parecia assombrada pelo azar e que alguns acreditavam ser amaldiçoada. Christine Onassis nasceu em 11 de dezembro de 1950 no Leroy Sanitarium, depois chamado Leroy Hospital, em Nova York. Seu pai era Aristóteles Onassis e sua mãe Tina Onassis Levanus. Ela foi a 2ª e última filha do casal, tendo um irmão mais velho, Alexandre, que nasceu 2 anos e meio antes da chegada de Cristina. Para entender a trajetória da vida de Christine Onassis, precisamos compreender quem eram seus pais e a riqueza que eles conquistaram. Aristóteles Onassis, seu pai, teve origem humilde, mas seu avô era um homem bem-sucedido que construiu sua fortuna sozinho. Aristóteles nasceu em Esmirna, leste da Turquia, em 1906. Onassis era de ascendência grega, uma etnia que não era incomum entre a população de Esmirna naquela época. Depois que a Grécia entrou em guerra com a Turquia, após a Primeira Guerra Mundial, Aristóteles deixou a Turquia e foi para a Argentina. Lá, ele começou sua ascensão como magnata dos negócios, entrando nos setores de tabaco e transporte de cargas antes de ganhar muito dinheiro durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, expandiu seus negócios para companhias aéreas e cassinos após a guerra, tornando-se o maior magnata do transporte marítimo mundial. Ironicamente, o casamento de Onassis com Tina, mãe de Cristina, foi uma união com a filha de um dos seus maiores rivais. Esse era Stavros G. Levanus, dono do Império Marítimo Levanus, e uma das poucas empresas que podiam desafiar o domínio de Onassis na indústria de transporte de cargas do Mediterrâneo. Tina tinha 17 anos ao se casar com Onassis, de 40 em 1946. Tudo isso indicava que Cristina nasceu em uma dinastia empresarial muito rica, que se expandia enquanto ela crescia, com seu pai criando novos laços comerciais na Arábia Saudita e ampliando os negócios de petróleo. No entanto, existiam controvérsias. Cristina sabia dos infames problemas fiscais do pai, cujos navios navegavam sob bandeiras do Panamá e da Libéria
para evitar impostos e taxas alfandegárias. Cristina teve uma infância internacional. O pai de Cristina tinha negócios globais e a família tinha casas em 3 continentes e vários países, como Grécia, Argentina, Estados Unidos da América, França e Inglaterra. Como consequência, eles se mudavam muito e Cristina não teve uma educação em apenas um país. Ela também era cuidada principalmente por empregados, não recebendo muita atenção dos pais, que estavam ocupados com seus negócios, algo típico dos filhos de famílias extremamente ricas. Desde o início da adolescência, ela foi enviada para a Inglaterra, onde frequentou a Haddington School, uma escola independente de elite para meninas, e depois o Queen's College, em Londres, no final dos anos 1960. Foram anos tumultuados para a família dela. O pai dela tinha mais que o dobro da idade da mãe de Cristina ao se casarem, e o casamento foi conturbado nos anos 1950, principalmente pelo longo caso de Aristóteles com Maria Callas, famosa cantora greco-americana. Os pais dela se divorciaram em 1960. A família recebeu ainda mais atenção quando o pai de Cristina começou um relacionamento em meados da década de 1960 com Jackie Kennedy, a viúva do presidente assassinado John F. Kennedy. Eles acabaram se casando em 19 de outubro de 1968 e a união gerou enorme interesse da imprensa. Devido à celebridade de Kennedy nos anos 1960, nem Cristina nem Alexandre simpatizavam com a madrasta, e eles ressentiam o aumento das medidas de segurança e a intervenção da mídia em suas vidas como resultado do relacionamento e do casamento subsequente. Cristina sempre acreditou que Jaqueline estava interessada em seu pai por causa do dinheiro dele e se referia a ela como, abre aspas, a infeliz obsessão do meu pai. Nas primeiras semanas de 1973, quando Cristina tinha 22 anos, um evento marcou sua vida para sempre. Seu irmão Alexandre havia desenvolvido interesse por aviação como hobby no final dos anos 1960. Ele já havia voado milhares de horas e possuía uma licença de piloto. Ele chegou a ser presidente de uma das subsidiárias regionais da companhia aérea da família, a Olympic Aviation. Um detalhe é que a visão de Alexandre não era muito boa, embora isso talvez não tenha causado diretamente a tragédia de janeiro de 1973. No dia 22 de janeiro daquele final de inverno, Alexandre pegou seu pequeno avião anfíbio, um Piaggio P-136, para dar uma aula a um possível novo piloto para a companhia aérea. Alexandre sentou-se no assento direito enquanto o novo piloto, Donald McCusta, que estava pilotando o avião, sentou-se no assento esquerdo. Um terceiro piloto, Donald McGregor, sentou-se atrás. Tragicamente, o voo resultou em um grave acidente quando decolaram do aeroporto internacional de Hellenico, em Atenas, devido a alguns cabos emaranhados. A asa direita inclinou-se logo após a decolagem e o avião caiu, com Alexandre recebendo o maior impacto. Ele ficou gravemente ferido e horas depois estava quase em suporte de vida. Ele morreu no dia seguinte, após concluírem que não havia possibilidade de salvá-lo. Ele tinha só 24 anos. O novo piloto em potencial, McCusta, e o piloto habitual de Alexander McGregor, ambos sofreram ferimentos graves, mas sobreviveram. A morte de Alexander fez de Cristina a herdeira dos negócios da família e da enorme fortuna de seu pai. Ele tomou providências para começar a treiná-la como sua sucessora, embora sua mente estivesse distraída na época. Aristóteles ficou paranoico e convencido de que a morte de seu filho havia sido resultado de algum jogo sujo, culpando McCusta primeiro e depois concluindo que a CIA estava por trás do acidente e queria pegá-lo em retaliação por seu relacionamento com Jack Kennedy. Enquanto ele começava a oferecer grandes recompensas a qualquer um que pudesse confirmar suas ilusões, Cristina foi para Nova York para começar a se aclimatar ao papel que ela acreditava, durante toda a sua vida, que Alexander acabaria desempenhando nos negócios. Os 2 anos seguintes foram marcados por tragédias. Já vimos que o pai de Cristina ficou muito abalado com a morte de Alexander. O mesmo ocorreu com a mãe dela.
Tina já havia se casado novamente 2 vezes desde que se divorciou de Aristóteles. Ela também desenvolveu um problema crescente com medicamentos prescritos, e isso se agravou após a morte de Alexandre. No dia 10 de outubro de 1974, enquanto estava na mansão em Paris que compartilhava com seu terceiro marido, ela sofreu uma overdose e morreu devido ao acúmulo de líquido nos pulmões. Muitas pessoas na época e desde então especularam que isso foi um suicídio por desespero após a morte de seu filho no ano anterior. A última familiar direta de Cristina morreu apenas 6 meses depois. Seu pai vinha sofrendo de miastenia graves, um distúrbio muscular há vários anos. No entanto, após a morte de Alexandre, ele parou de lutar contra a doença e parecia ter perdido a vontade de viver. Ele morreu em 15 de março de 1975, em um hospital parisiense, supostamente por insuficiência respiratória. Com isso, Cristina havia perdido ambos os pais e seu único irmão, tudo em menos de 26 meses. Essas circunstâncias trágicas a levaram a declarar: "Agora estou completamente sozinha no mundo." Com a morte de seu pai, uma grande parte da riqueza e dos negócios da família Onassis foi herdada por Cristina. Aproximadamente 45% do patrimônio foi destinado por seu pai para a criação da Fundação de Beneficência Pública Alexander Onassis, uma entidade de caridade estabelecida em memória de Alexandre. Mas Cristina herdou a maior parte dos outros 55%, além de ter conseguido com sucesso reivindicar parte da considerável fortuna que sua mãe havia adquirido como parte do divórcio de seus pais em 1960. Com isso, ela agora era uma mulher extremamente rica, com um patrimônio de cerca de 600 milhões de dólares, algo em torno de 3 bilhões atualmente, e no comando de um império empresarial. Cristina decidiu quase imediatamente reduzir o peso de administrar os negócios vendendo partes substanciais deles. Na década de 1970, os negócios de Fionazes cresceram para transporte de cargas, aviação, jogos de azar, petróleo e outros setores. Ela vendeu algumas partes e doou outras partes dos negócios e propriedades para iniciativas de caridade. Enquanto isso, ela consolidou sua posse sobre o núcleo dos negócios de transporte marítimo e companhias aéreas, embora haja muita especulação desde então sobre o quanto ela realmente participou da administração do dia a dia da empresa. A impressão geral é que os detalhes do funcionamento ficaram a cargo do conselho e dos diretores da empresa. Durante esse período, Cristina recebeu grande atenção da mídia por sua vida pessoal e seu estilo de vida luxuoso. Ela vivia em luxo extremo, chegando a gastar milhares de dólares para enviar um jato aos Estados Unidos da América apenas para buscar refrigerantes dietéticos para si. Ela também era conhecida por dar milhares de dólares a amigos ocupados para que eles liberassem suas agendas para ela. A imprensa também noticiou sobre sua vida amorosa infeliz, como veremos em breve, e sobre seus problemas com o peso. Cristina era conhecida por fazer dietas radicais e perder muito peso, mas recuperava tudo em momentos difíceis. Além disso, acreditava-se amplamente que Cristina tinha um problema crescente com drogas, sendo viciada em medicamentos controlados como barbitúricos, antidepressivos e tranquilizantes. A vida conjugal e os relacionamentos de Cristina eram ainda mais caóticos que os do pai. De 1971 a 1987, ela teve 4 casamentos e 4 divórcios. O primeiro deles foi com José Bolcar. Ele, magnata imobiliário quase aos 50 anos, casou-se com Cristina, de apenas 20 em 1971. Para Cristina, foi uma aventura juvenil que refletia curiosamente o casamento de sua mãe com Aristóteles na adolescência. Eles logo perceberam que não eram compatíveis e se divorciaram no ano seguinte. 3 anos depois, no final de 1975, Cristina se casou com Alexandros Andriades. Ele era um magnata do setor naval e herdeiro de um vasto império empresarial na Grécia, que incluía interesses bancários. O casamento durou pouco e, após pouco mais de um ano, eles se divorciaram no início de 1977.
A união pode ser vista como Cristina tentando se distrair da tragédia de ter perdido todos os membros de sua família nos 3 anos que a antecederam. O terceiro casamento de Cristina aconteceu no ano seguinte, desta vez com Sergei Kolzov. Assim como Andriades, ele era um magnata do setor naval, embora estudos posteriores tenham concluído que Kolzov, um russo, também tinha laços estreitos com o governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e pode ter sido um agente da KGB. Existe a possibilidade de que Kolzov tenha aprofundado o relacionamento com o incentivo de Moscou para se infiltrar em um império empresarial extremamente importante no mundo ocidental, numa época em que a Guerra Fria estava entrando novamente em um período de tensões crescentes entre a Rússia e os Estados Unidos. A ideia logo foi descartada. Eles se divorciaram em 1980. Após o fim do casamento com Kolzov, Cristina passou o maior período de sua vida adulta solteira. Foram mais 4 anos até que ela se casasse com seu quarto e último marido, Thierry Roussel. Roussel vinha de uma família francesa proeminente, envolvida na indústria farmacêutica e na política francesa. Ao contrário dos outros maridos de Cristina, ele tinha 3 anos a menos que ela. Esse último casamento de Cristina resultou em seu único filho, uma filha chamada Atena, em homenagem à mãe de Cristina, nascida em 1985. 2 anos depois, o casamento terminou sem surpresa quando se considera que Roussel era um mulherengo inveterado e teve 2 outros filhos com sua amante durante os anos em que foi casado com Onassis. Cristina não se casaria novamente. Como mencionado, Onassis desenvolveu uma dependência crescente de medicamentos prescritos nos anos 1970 e isso piorou com o passar dos anos, especialmente a partir de 1980, quando foi diagnosticada com depressão clínica. Com médicos complacentes e receitas fáceis, seu consumo cresceu nos anos 1980, quando ela passou a se automedicar para aliviar marcas de uma vida conturbada. No dia 19 de novembro de 1988, Cristina foi encontrada morta em uma banheira. Isso aconteceu na casa de um amigo na Argentina, país onde ela passou boa parte dos seus últimos anos, tendo desenvolvido laços com o país que foi a pátria adotiva de seu pai nos anos 1920. Lá, ela buscava escapar do escrutínio da imprensa e estava considerando se mudar permanentemente para criar Atena. Sua morte aos 37 anos foi atribuída a um ataque cardíaco, parcialmente causado pelo abuso de drogas. Alguns especularam sobre possíveis causas sinistras devido ao grande patrimônio de Onassis. O corpo foi levado à Grécia e enterrado no jazigo da família, junto ao pai e ao irmão. Após sua morte, a herança de $250 milhões de Onassis se tornou alvo de intensos conflitos judiciais. Atena era sua única herdeira sobrevivente, mas tinha apenas 3 anos de idade na época. Portanto, vários curadores gregos foram nomeados para administrar a herança em nome dela. Na década de 1990, surgiram disputas legais entre eles e Thierry Roussel, figura com negócios variados que frequentemente tentava acessar a herança da filha para aliviar suas dificuldades financeiras. Ela herdou a propriedade ao completar 18 anos no início de 2003. A única filha de Cristina é atualmente uma atleta de salto equestre. Na última história, seguimos Briefcase na Nova York dos anos 1880, onde uma herdeira sumiu sem deixar rastros. Dorothy Harriet Camille Arnold nasceu na cidade de Nova York em 1º de julho de 1885. O pai dela era Francis Rose Arnold, um empresário cuja família traçava sua ancestralidade até o início da colonização europeia na América do Norte, com um antepassado que supostamente chegou a Plymouth Rock no Mayflower em 1620. Seus ancestrais mais próximos haviam se estabelecido na alta sociedade e nos negócios de Nova York, com o próprio Francis sendo sócio da F. R. Arnold Co., uma empresa de importação que trazia artigos de luxo do exterior para os Estados Unidos. Era uma época de prosperidade inédita nos Estados Unidos.
a chamada Era Dourada e assim o negócio dos Arnold, que era especializado em perfumes, prosperou, o que significa que Dorothy cresceu em uma família rica e conhecida em Manhattan. A mãe de Dorothy chamava-se Mary Martha Arnold. Seu nome de solteira era Samuel e sua família proeminente tinha origens no Canadá britânico. Ela e Francis tiveram mais 3 filhos, John, mais velho que Dorothy, e Dan e Marjorie, nascidos após ela. Para aumentar ainda mais o status social da família, a tia de Dorothy, por parte de pai, Harriet, era casada com Rufus W. Peckham, um renomado advogado que serviu como juiz associado da Suprema Corte dos Estados Unidos da América entre 1895 e 1909. Todas essas conexões garantiriam que, quando Dorothy desaparecesse repentinamente muitos anos depois, a história atraísse grande atenção da mídia, tanto em Nova York quanto em todo o país. A infância de Dorothy foi como se esperaria de uma filha de um empresário rico em Nova York. No auge da Era Dourada, a família morava em uma grande casa na Upper East Side de Manhattan e tinha uma equipe considerável de funcionários lá. Enquanto crescia, ela frequentou a elite escola Veltin para meninas. Essa escola foi fundada em 1886 por Louise Velton como uma escola em Manhattan para as filhas das famílias mais ricas da cidade, com um currículo que, pelos padrões da época, era muito progressista para uma escola feminina. Lá, as meninas estudavam literatura inglesa, clássicos gregos e romanos e francês. Mas ela também estudava disciplinas de ciências, como química e física. Depois de seu tempo em Velton, Dorothy foi para o Bryan Moore College, na Pensilvânia, deixando Nova York pela primeira vez por um longo período em sua vida. Lá, ela estudou literatura e passou a querer ser escritora. Ela se formou em 1905, quando tinha 20 anos de idade. Após sua graduação, ela voltou a morar na casa dos pais no Upper East Side e era frequentemente vista em eventos da alta sociedade em Manhattan. Ainda assim, ela manteve alguma ambição como escritora. Após uma viagem para a casa de veraneio da família no estado do Maine, no outono de 1910, ela informou ao pai que queria ter seu próprio apartamento em Greenwich Village. Essa era uma região que já começava a ganhar reputação como um centro de boemia e atividade literária. No decorrer de 1909 e 1910, ela também escreveu várias histórias com títulos como Chamas de Poinsettia e Folhas de Lótus. Mas, infelizmente para Dorothy, seus contos eram sempre rejeitados pelos editores para quem os enviava. Para piorar, sua família zombava de suas ambições literárias e seu pai se recusou a financiar seu desejo de morar em Greenwich Village, informando-a de que ela poderia escrever tão facilmente em casa quanto no sul de Manhattan. Esses contratempos pessoais foram importantes para sua história posterior, como veremos em breve. Numa manhã fria de 12 de dezembro de 1910, Dorothy decidiu ir para o centro da cidade saindo da casa da família Arnold. Sua mãe sugeriu acompanhá-la, mas Dorothy disse para não ir e informou que estava apenas indo até a Quinta Avenida para comprar um vestido de festa para um evento que seria realizado para sua irmã mais nova, Marjorie, dali a alguns dias. Dorothy também estava indo à livraria Brentano para pegar alguns livros. No dia em questão, foi observado que Dorothy estava bem vestida, com um casaco caro de serge azul com pele e uma bolsa de cetim. Esses são pontos importantes a serem observados, pois suas roupas caras a fariam se destacar nas movimentadas ruas de Manhattan e poderiam tê-la tornado um alvo para roubo. Ela também estava usando um chapéu de veludo preto muito chamativo, com 2 rosas azuis. Na Quinta Avenida e em algumas ruas próximas, ela comprou várias coisas, incluindo uma caixa de doces em uma loja, onde a vendedora a reconheceu tão bem que registrou a venda na conta da família sem nem perguntar quem ela era. Do lado de fora da livraria Brentanos, Dorothy encontrou Gladys King, uma conhecida da família que iria à festa de Marjorie em alguns dias. Ela entregou a Dorothy as cartas de confirmação que pretendia enviar pelo correio para dizer que iria à festa e comentou que assim economizaria no selo. Isso foi por volta das 14 horas. Dorothy comentou com Gladys que estava prestes a voltar para casa no Upper East Side e provavelmente faria isso caminhando pelo Central Park. Assim, elas se despediram.
Gladys King seria a última pessoa a conversar com Dorothy Arnold que conhecemos. Depois que se despediu de Gladys, Dorothy não foi mais vista por ninguém que a conhecia. Ela não apareceu para o jantar na casa da família e seus pais e irmãos ficaram imediatamente preocupados. Não era do feitio de Dorothy faltar ao jantar, e se estivesse atrasada ou tivesse decidido ir a algum lugar, ela sempre avisava antes para justificar sua ausência. A família Arnold não contatou as autoridades de imediato, o que era compreensível. Raramente alguém aciona a polícia logo após poucas horas de desaparecimento. Mesmo assim, estavam claramente preocupados. Naquela noite, amigos de Dorothy foram discretamente contatados para saber se a tinham visto ou se ela os visitava naquele dia. Todos responderam que não tinham. Os Arnolds estavam ansiosos para evitar que a notícia da fuga da filha se espalhasse. Isso criou uma situação que levou a problemas nas semanas seguintes. Na noite em que Dorothy desapareceu, sua amiga Elsie Henry, contatada pela família mais cedo, ligou para a casa dos Arnold por volta da meia-noite para saber se Dorothy havia voltado. Em resposta, a mãe de Dorothy, uma mulher de temperamento nervoso, mesmo nos melhores momentos, disse que Dorothy havia voltado para casa, mas não podia falar com Elsie, porque tinha ido direto para a cama com dor de cabeça. Esse incidente levou a suspeitas, nas semanas seguintes, de que os Arnold sabiam mais sobre o desaparecimento de Dorothy do que estavam omitindo, embora não pareça que esse fosse o caso. A situação piorou nos dias que se seguiram. Temendo um frenesi da mídia devido à sua proeminência na sociedade de Nova York, os Arnold decidiram não relatar o desaparecimento de Dorothy. Em vez disso, eles continuaram fazendo perguntas discretas para tentar descobrir onde ela poderia estar, além de contratar um amigo da família e advogado chamado John Keith para realizar algumas investigações para eles. Parece que, nesse momento inicial, a família acreditava que Dorothy havia fugido em retaliação à falta de apoio deles às suas ambições literárias. Só após os detetives da agência Pinkerton serem contratados e não encontrarem nenhuma pista sobre o paradeiro de Dorothy, Keith e os agentes convenceram os pais dela, em meados de janeiro, semanas após o desaparecimento, a procurar a polícia e registrar um boletim de pessoa desaparecida. Uma coletiva de imprensa ocorreu no escritório de Frances Arnold, em Manhattan, em 25 de janeiro de 1911, para anunciar o desaparecimento de sua filha, mais de 6 semanas após sumir. Ele ofereceu uma recompensa de $1.000 por qualquer informação que ajudasse a localizá-la, uma quantia considerável, equivalente a dezenas de milhares de dólares nos dias de hoje. A esperada comoção da mídia se seguiu. Grande parte da atenção se concentrou em um relacionamento clandestino que Dorothy mantinha há algum tempo antes de seu desaparecimento com George Griscombe Jr., filho de um rico empresário da Pensilvânia. Griscombe e Dorothy se conheceram enquanto ela estudava em Bryn Mawr e mantiveram contato frequente desde então. No entanto, ele estava de férias na Itália na época em que Dorothy desapareceu e afirmou que não tinha conhecimento sobre o paradeiro dela. Enquanto isso, a polícia continuou suas investigações. Uma hipótese era que ela foi atacada no Central Park enquanto caminhava, como dissera a Gladys King que faria ao encontrá-la na 5ª Avenida. O próprio pai de Dorothy parecia achar que essa era a explicação mais provável e especulou de forma mórbida que sua filha havia sido morta lá e seu corpo jogado no reservatório do parque. A polícia logo descartou essa teoria. Eles notaram que em dezembro de 1910, quando Dorothy sumiu, o nível da água do reservatório era muito baixo para ocultar seu corpo. Se ela tivesse morrido dessa forma, o mistério se aprofundou quando, no início de fevereiro, os Arnolds receberam um cartão postal que dizia simplesmente "Estou segura" e que estava assinado como Dorothy. A caligrafia era semelhante à da filha deles, mas uma amostra da escrita dela havia sido publicada nos jornais de Nova York como parte da investigação no final de janeiro, e logo se concluiu que o cartão postal era apenas uma brincadeira cruel, feita por alguém imitando a caligrafia de Dorothy. Tendo descartado isso, a polícia anunciou, no final de fevereiro, que a investigação estava sendo reduzida. Dorothy estava desaparecida há 75 dias, quando anunciaram que, sem evidências sobre seu paradeiro, concluíram que ela provavelmente estava morta.
houve inúmeros supostos avistamentos e relatos de contato com Dorothy nos anos que se seguiram. Esses relatos se baseavam em suposições de que uma mulher parecida com ela foi vista em Nova York ou outro lugar da costa leste, mas nada concreto surgiu desses avistamentos, que continuavam a ocorrer. Em 1935, 25 anos após o desaparecimento de Dorothy, a polícia recebeu uma denúncia de que ela foi vista na Quinta Avenida, último local onde esteve em 12 de dezembro de 1910. Isso por si só indica como as pessoas deixam a imaginação correr solta. Sobre os avistamentos de Dorothy Arnold, ela já teria 50 anos naquela época e provavelmente estaria irreconhecível em relação à mulher de 25 anos que sumiu em 1910. Enquanto isso, os pais de Dorothy continuaram procurando por ela, e antes de seu pai morrer em 1922, ele já havia gasto mais de $250 000 tentando encontrá-la ou saber o que aconteceu. Existem 3 teorias principais sobre o desaparecimento de Dorothy atualmente. Uma delas é bastante especulativa. Essa teoria afirma que Dorothy estava grávida na época, provavelmente de George Griscombe, e teria feito um aborto improvisado naquela noite, que deu errado e durante o qual ela morreu. Isso foi corroborado em 1916, quando o criminoso condenado Eduardo Glenares, de Rhode Island, fez alegações sensacionais sobre sua participação no descarte do corpo da jovem em dezembro de 1910. Porém, as informações que ele deu sobre o local do enterro não foram confirmadas após a investigação, e depois ele retirou a declaração. Também é muito improvável que Doroteia tenha parado em algum lugar de Manhattan, a caminho de casa pela Quinta Avenida, apenas para uma rápida pausa em um beco antes de seguir seu dia. Os outros 2 cenários são mais prováveis. Ou Doroteia foi atacada no Central Park, morta e seu corpo foi descartado de uma forma que não deixou vestígios, ou então, decepcionada com suas circunstâncias pessoais e suas ambições literárias estagnadas, ela tirou a própria vida. Alguns membros da família dela preferiam essa explicação para o desaparecimento, pois em uma carta que ela escreveu para George Griscombe, ela fez alusão ao suicídio afirmando: "Bem, o conto voltou. A McClure's me recusou, o fracasso me encara, só vejo uma longa estrada sem volta. Mamãe sempre vai achar que aconteceu um acidente." Além disso, neste momento, o relacionamento dela com Griscombe estava indo de mal a pior. Ambas parecem plausíveis, mas não há evidências para sustentar nenhuma das possibilidades. Parece que nunca saberemos ao certo o que aconteceu com a socialite americana que desapareceu sem deixar rastros. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre essas bilionárias trágicas ou meninas ricas. Espero que tenham gostado. Comentem abaixo o que acharam da vida delas. Se quiserem mais vídeos assim, avisem nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos quando eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo vídeo.